Olá! O que acontece quando o passado digital é, de repente, reescrito bem na nossa frente? Hoje, a gente vai mergulhar numa trama que vem lá de Sapé, na Paraíba. É uma história que mistura manipulação digital, dinheiro público e um jornalismo investigativo que parece coisa de filme de suspense. A pergunta que essa história toda levanta é bem chocante. Como é que um registro oficial, que deveria ser algo permanente, à prova de falhas, pode simplesmente ser alterado? Uma reportagem investigativa do portal GPS alega que foi exatamente isso que aconteceu. E a resposta? Bom, a resposta é mais audaciosa do que a gente imagina. No centro de tudo isso está um documento que apareceu do nada, como um fantasma. Ele tinha data do passado, mas só deu as caras meses depois, numa tentativa de legalizar uma decisão, digamos, bem controversa. Vamos entender que mágica foi essa. Então vamos começar pelo que a reportagem chama de publicação fantasma. E para a gente ter uma noção do tamanho do problema, primeiro a gente precisa entender o que é e qual a importância de um documento chamado Diário Oficial. E aqui, olha, tá o pulo do gato. O Diário Oficial não é um blog, não é um site de notícias qualquer. É o lugar que dá vida legal para as coisas que o governo faz. Se algo não for publicado ali, para a lei, simplesmente não aconteceu. Mexer nesse registro é como arrancar uma página da história oficial. É um ataque direto à confiança pública. A denúncia é exatamente essa. A liderança da Câmara de Sapé teria colocado uma resolução no sistema meses depois do fato, só que com uma data antiga. A pergunta é: para que tanto esforço para manipular o tempo? A resposta, como quase sempre, está no dinheiro. Pelo jeito, toda essa manobra digital tinha um objetivo bem claro, bem concreto: validar um aumento bem generoso na verba de gabinete dos próprios vereadores. A gente está falando de um aumento de 60% na verba indenizatória de atividade parlamentar, a tal da VIAP. Um aumento dessa proporção, de uma vez só, já acende todos os alertas possíveis, né? E o impacto disso no bolso do contribuinte. A reportagem calcula que esse reajuste custaria quase R$ 1.800.000 a mais para a cidade ao longo de uma legislatura. Para um município como Sapé, isso é uma fortuna. E se a história já parece ruim, o jeito como o aumento foi aprovado consegue piorar. Foi numa sessão extraordinária, mas o detalhe mais chocante, segundo a denúncia, é que as câmeras da TV Câmara foram desligadas. Uma votação sobre dinheiro público feita no escuro. O que poderia dar errado? Só que aprovar no escuro não bastava. Ao tentar esconder o ato, eles acabaram caindo numa armadilha burocrática criada por eles mesmos. Olha só, existe um caminho legal para tudo. Primeiro, se aprova. Segundo e mais importante, se publica no Diário Oficial. É tipo a certidão de nascimento da lei. Sem essa publicação, o Tribunal de Contas não reconhece o ato e o pagamento se torna ilegal. Simples assim. E aí está o dilema perfeito. Para legalizar o dinheiro, eles precisavam publicar a resolução. Mas se publicassem, todo mundo ia ficar sabendo do aumento que foi aprovado em segredo. Era um beco sem saída. E aqui a história fica ainda mais grave. Segundo a denúncia, eles nem esperaram. O dinheiro já estava sendo pago com base numa lei que, para todos os efeitos, era um fantasma. Ela ainda não existia oficialmente. Diante desse impasse, os jornalistas do portal GPS agiram como verdadeiros detetives. Eles meio que previram a jogada e prepararam a própria armadilha para documentar a fraude que eles suspeitavam que ia acontecer. E essa parte é fascinante, porque mostra como o sistema era frágil. O Diário Oficial de Sapé não era um cofre digital super seguro. Era basicamente uma página com links para arquivos em PDF, sem assinatura digital, sem carimbo de tempo, sem nada que impedisse alguém de simplesmente adicionar um arquivo novo ali. É chocante, né? Sabendo que um novo PDF podia ser plantado ali a qualquer momento, a equipe do portal fez uma coisa brilhante. Primeiro, publicou uma matéria denunciando que a resolução não estava lá, para marcar posição. Depois, eles simplesmente esperaram e vigiaram, dia após dia, gravando tudo. E aqui está a prova, o flagrante digital. Por meses, as gravações de tela mostravam o seguinte: no dia 17 de janeiro, não tinha publicação. Era um espaço em branco. E então, meses depois, na mesma página, um novo link para um PDF surge, como mágica, com a data de 17 de janeiro. A prova irrefutável capturada em vídeo. Essa citação do editor do portal, o Jorge Galdino, resume a estratégia. Não foi um trabalho de correr atrás do prejuízo. Foi proativo.
Eles anteciparam o movimento e se prepararam para documentar a suposta fraude. É jornalismo de altíssimo nível. E agora, com provas tão fortes assim, a história sai do campo do jornalismo e entra na esfera legal. E as consequências para os envolvidos podem ser bem sérias. As consequências podem ir de multas pesadíssimas e devolução do dinheiro até perda de direitos políticos. Mas não para por aí. Dependendo da investigação, adulterar um documento oficial pode levar a acusações criminais, com possibilidade até de prisão. E para deixar tudo ainda mais audacioso, a reportagem revela um contexto crucial. Essa denúncia não surgiu do nada. O Ministério Público já estava de olho nessa mesma verba em Sapé desde 2023. Ou seja, a suposta fraude teria acontecido enquanto eles já estavam sob investigação. No fim, o caso de Sapé é um espelho perfeito de um desafio que é nacional. A promessa da era digital é de mais transparência, mas a realidade que essa história mostra é a de uma transparência de fachada, que só existe de verdade graças à vigilância constante da imprensa e da sociedade. E isso nos deixa com uma pergunta para reflexão. Se um registro oficial pode ser adulterado de um jeito tão simples para validar uma decisão, quantos outros atos em quantos outros lugares não podem estar em sistemas igualmente frágeis, longe dos olhos da imprensa? A verdadeira transparência, pelo visto, não está só em publicar, mas em garantir que o que foi publicado é a verdade, imutável e para sempre.